hoje eu vou falar da morte. É um assunto bem complexo, onde a gente tem que enxergar várias vertentes para poder entender esse momento. Tanto o momento de quem fica, como o momento de quem vai. A única certeza na vida é que a gente vai morrer. A espiritualidade conta que nós temos um determinado tempo de vida. Aquele que se mata fica preso ao corpo. Por quê? Porque o determinado momento de vida ainda não tinha chegado. Nós ficamos presos a uma linha, uns chamam de cordão, outros chamam de fio de prata, a alma e o corpo. Depois da morte, se os socorristas das colônias puderem nos buscar, eles tiram essa linha, nos carregam para lá, ou o próprio umbral tira a linha, se você fez juras por eles, pediu ajuda por eles, eles vêm te carregar. Ou caso tenha chegado ao fim da sua vida e você não combateu o próprio ego e ainda vive pelas vontades dele, vai viver tipo um pesadelo, sem entender o que está acontecendo. Muitas são as psicografias que contam que ora simplesmente são jogados para o umbral, para o vale dos suicidas, para o vale dos viciados, para os vales dos sépticos, para o vale dos materialistas, do vale do não sei o que. Você é levado como um imã para o grupo que você se identifica. Então, ou é isso, ou fica vagando em sonho, achando que está vivo, ainda na crosta da terra, ou é socorrido. E esse que fica vagando na terra, certamente chegou o momento dele, o cordão, o fio de prata, se desfez. Diferente do outro que morre de fome e o pessoal vem arrancar o fio para poder seguir. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, se todos nós temos um tempo determinado, por mais que a dor da perda para aquele que fica seja grande, segundo a espiritualidade, ele tem que ficar contente, porque o tempo daquele findou. A prova terminou. Se você o fez, aquele que morreu, se você fez com que aquele que morreu não lutasse contra o próprio ego, não lutasse contra as próprias manias, não lutasse, você foi conivente com o erro dele, que ele vai para o umbral e você, sem perceber, se culpa. E além da dor da saudade, você vai ter a dor do remorso. No passado, a religiosidade era mais presente e essa preocupação dos mais velhos aconselharem era mais presente. Hoje está tudo esculhambado. Mas a consciência que tudo guarda, que tudo sabe, que tudo cobra, se você não servir ao seu semelhante, você se sentirá culpado. Bom, então é tipo um egoísmo do ego reclamar que alguém se foi, em vez de ficar feliz que a prova dele tenha acabado. A vida na Terra é uma passagem para um tipo de aprendizado ou uma luta contra um karma do qual nós fomos preparados para viver antes de renascer. Então, quando a prova acaba, acaba. Dará seguimento.
Agora vamos entender a morte. Veja só, a morte, uns falam que é o fim, outros falam que é recomeço, mas certamente é só uma passagem. Você quer passar por uma porta estreita, você quer passar por uma porta larga, você quer passar por dentro da parede, você quer passar de que forma? Você tem que se preparar em vida. O ego que não quer saber da morte porque ele não quer acabar, porque ele é o karma da sua vida, ele extingue, ele acaba quando você o vence. Se durante a vida você veio com uma personalidade mesquinha, se você veio com uma personalidade arrogante, se você veio com uma personalidade prepotente, se você veio com uma personalidade que não aceita o próximo como a si mesmo, você veio com uma personalidade que não oferece a outra face, você veio com a personalidade de amar só os seus e os outros que se danem, e você não combateu essa personalidade, você não combateu o seu karma, que nessa existência seria a prova vencida. Então, quando você não vence a prova, depois da morte, o ego continua vivo, você não venceu ele. E aí você vive como um pesadelo, ainda como se estivesse vivo. Por quê? Porque o ego continua vivo. Quem deixa ele vivo? A sua consciência. Você não o venceu em vida. Da mesma forma que você não ajudou um semelhante a se preparar para a hora da morte sendo religioso, sendo cristão. Mas cristão não é protestante, católico. Não, cristão é quem segue ao que o Cristo deixou dito. Ah, não sei o que o Cristo deixou dito. Ah, não sei, meu pastor não me falou, meu padre não me falou. Pô, procure. No mundo de hoje, que tem internet, procure, chegue às suas conclusões. Porque se você ficar esperando por pastores e padres que lutam pelas regras das igrejas deles, não vai muito longe, não. Então, repito, se você for religioso, cristão, segue ao que o Cristo disse, der exemplo para os outros, para você se enxergar dentro do exemplo também, você vai vencer o seu karma em vida. Você vai lutar contra a sua própria personalidade. Do contrário, a passagem da morte será longa. A quarta dimensão, provavelmente a quarta dimensão é o tempo. Essas cartas psicografadas falam que 10 minutos para a gente, para eles, podem parecer 10 anos. Esse que escreveu tantos livros com o Chico Xavier, ele falou que ficou lá 8 anos no umbral. Será que ficou 8 anos no umbral? Ou o pesadelo pareceu 8 anos? Existem conversas de desencarnados com os orientadores, onde pergunta, você ficou quanto tempo lá? O cara responde, para mim foi 10 anos, para você foi 10 minutos. Sabe, num pesadelo, quantas coisas passam na sua cabeça? E normalmente o sonho é aqueles últimos minutos do sono, que o olho mexe, tal do sono REM. E ali você vê uma história enorme, são alguns segundos. A morte é a mesma coisa. Quando você sai da vida e entra no pesadelo que o ego continua querendo viver, você vive uma eternidade em algumas horas. Porque assim é o sonho. O sonho mostra. Na inconsciência do sono, nós estamos ligados ao corpo pelo fio de prata, para dar exemplo do que será o que iremos encontrar na morte. Sabe, se eu posso dar um exemplo meu, eu sou viúvo, e toda vez que eu sonho
com minhas mulheres, embora eu quisesse vê-las e ficar feliz com isso, no meu sonho eu estou sempre culpado, porque eu nunca fui muito certinho. Então, ali o sonho mostra que a minha consciência, no inconsciente do sono, está me cobrando posição. O que vai acontecer depois da morte? A mesma coisa. Tudo que você não fez em vida, não lutou em vida, não progrediu em vida contra o próprio ego, será lembrado pós-morte. Então você tem que escolher. Morreu, percebeu, mas alguém te carregou, ou para o umbral ou para as colônias, pronto, você percebeu que morreu. Morreu, não percebeu quem te levou, mas alguém te levou e você continua sonâmbulo, achando que está vivo, ou na crosta da terra, ou no umbral. O que vai acontecer? Se prepare em vida, ame a todos sem escolher a quem, perdoe e exercite o perdão. Faça o que Jesus ensinou. Ele nos deu fundamentos, ele não contava verdades, ele contava histórias, para que a gente pudesse raciocinar, interpretar e perceber o que precisaríamos fazer em vida. Por quê? Porque a hora da morte iria chegar. Ninguém morre na hora errada. Ninguém morre na hora errada. Os que ficam não podem reclamar. Pode doer, mas não podem reclamar a ponto de trazer aquele que se foi de volta, chorar em dobro lá, a gente chora muito mais do que aqui. Eu, como médium, recebi vários defuntos. Quando eles chegam, brincadeira, eles estão completamente perturbados. Então, o sentimento deles, a emoção deles é ao cubo. Então, você tem que se preparar para a passagem. A morte não é o recomeço, é o caminho da volta, é a passagem, que será difícil se você viveu pelo ego ou mais fácil se você o combateu. Então, a astrologia psicológica, entenda o que o teu mapa descreve como o seu karma, dê importância a combater a própria negatividade da personalidade que o mapa deu ao seu corpo, não é sua, é a sua prova, e espere em paz pela hora do desencarne. Porque, do contrário, a hora do desencarne será complicada, porque a passagem será pedregosa. Bom, eu espero que eu tenha dado o recado. A morte não é gostosa de se falar, é horrível. Dói lembrar de todos que se foram. Parece que a gente é o cachorro da mudança que caiu, né? A gente ficou para trás. Mas temos que fazer por onde nos orgulhar das dificuldades que tivemos, porque aprendemos com ela. O véu do esquecimento vai apagar as besteiras e guardar as soluções. Nós não viemos aqui para brincar no parque, nós viemos aqui para tropeçar na pedra e cair de cara. E levantar sorrindo, porque estamos no parque. A nossa realidade é o que a gente foca. Se você deixar o teu ego focar o pânico, focar a ansiedade, focar a desconfiança, focar as verdades que quer acreditar, focar a depressão, focar as vontades da compulsividade, focar o que não presta, você não venceu o seu karma.
sabe, no meio familiar, muitas almas retornam em conjunto e aquela que não viveu bem com alguém vem para se chatear novamente, egos com egos, mas entendendo que tem que dar amor a qualquer um e não ver, aquele é tóxico, não quero saber. Terrível esses conselhos, essas informações. A gente tem que conviver na medida do possível com qualquer um, porque do contrário tudo se repete. Bom, o assunto, como disse, é complexo. Eu espero ter lembrado de várias situações para você pensar com seus botões. É um vídeo que, para você que está doente, ou você que tem um parente doente, para você que sofre com a perda de alguém, é um vídeo para se ver algumas vezes, raciocinar várias vezes. Eu tenho um vídeo que eu falo do luto, como que a gente tem que enfrentar o luto. Tem vários outros vídeos que falam sobre a evolução da alma, sobre umbral e tudo mais. Veja, chegue às suas conclusões. Né? Comente, entre no WhatsApp, me chame. Estou aqui para servir. Ok? Gostou? Então dá o like, compartilha, faz aquelas histórias todas, faz o teu comentário, puxa assunto. Não gostou? Me esquece. Beleza? Abraço.